Muito bem, bem-vindas, bem-vindos a mais esse nosso encontro do ciclo de debates do Plano Nacional de Graduação, uma iniciativa do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, em parceria com o Fórum de Presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, integrados, além do CRUB, pela Associação Brasileira das Instituições Educacionais Evangélicas, a ABIE, presidente Marcos Zimmer, a Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRUC, o presidente Ney Lázari, a Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM, o presidente Rodrigo Zanin, a Associação João Batista, a Associação Nacional das Universidades Particulares, a ANUP, presidente Elizabeth Guedes, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas, o COMUNG, presidente Evaldo Cuiava, o FORCOM, o Fórum das Comunitárias, presidente Antônio Ternes, e o CRUB, que logo em seguida o reitor Valdemiro nos atualizará a sua nova formação, que estamos agora dando sequência com uma nova gestão. Então, com a articulação do Fórum de Presidentes e a iniciativa do CRUB, nós teremos nesse momento, né, quem está sincronamente conosco nessa tarde, mas quem vai nos acompanhar depois pelo YouTube assincronamente, então pode ser pela manhã, na tarde, à noite, à madrugada, enfim, nós vamos ter nesse momento a participação do professor Ricardo Chaves de Rezende Martins. O GT, o Grupo de Trabalho do PNG, que o CRUB teve e tem a iniciativa, é composto pelo reitor Valdemiro Grensky, sob a coordenação da professora Cássia Ferri, a professora Cici Kawai e o professor Lúcio Lorde, todos que estão aqui conosco, que são também aqueles que estão constituindo o conteúdo redacional dentro desses momentos que o ciclo de debates vem realizando seus encontros. E numa semana especial, né? Nessa semana nós teremos dois momentos fortíssimos. De antemão também já verifiquei aqui na entrada que nós temos mais integrantes da diretoria do CRUB e, na medida do possível, a gente vai fazendo as identificações dos integrantes. Dito isso, passo a palavra para a abertura formal do nosso encontro com o reitor Valdemiro Grensky, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Reitor Valdemiro? Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado, professor Aguilera, nosso secretário executivo do CRUB. Como já o professor Aguilera anunciou, né, nós tivemos nesses dias, nas 2 ou 3 semanas atrás, mudanças na direção do CRUB, né, e temos, então, uma nova presidente do CRUB, né? E a presidente é a professora Lia Quintana, que é reitora da URCAMP, uma instituição lá de Bagé, no Rio Grande do Sul, e, no meu caso, estou saindo da presidência e assumindo a primeira vice-presidência, né? E, como vice-presidente, ficamos, então, ligados muito fortemente justamente a esse projeto de um novo plano nacional de graduação. A professora Lia, a reitora Lia, não pôde estar hoje porque já havia um compromisso já há muito tempo, e o compromisso está sombreado com esse evento aqui. Porém, na sexta-feira, certamente ela estará aqui para saudar a todos vocês. Tá? Então, sejam todos bem-vindos a esse ciclo de debates que o Conselho de Reitores promove, com o apoio de todas as suas associadas, já citadas pelo Aguilera.
E saúdo, nesse momento, todos os membros da nossa diretoria, da diretoria do clube, do nosso fórum de presidentes que estão aqui. Saúdo também os senhores reitores e senhoras reitoras, professores e professoras e a todos que participam desse encontro. Sejam todos muito bem-vindos. E quero também, nesse momento, saudar o nosso palestrante deste dia, né? O Dr. Ricardo Chaves de Rezende Martins, que é o consultor legislativo da Câmara dos Deputados e que, como disse o Aguilera, irá nos brindar nesse quarto encontro, nessa quarta live do nosso ciclo de debates. E com a sua fala, que tem como foco discutir um dos temas certamente mais candentes do ensino superior brasileiro, né? Seja ele privado, seja ele público, né? E o tema é dimensões do financiamento na educação superior brasileira. E o currículo do nosso palestrante será apresentado na sequência, né? Antes de passar a palavra para a professora Cássia, que é quem gerencia, né, toda essa caminhada da construção do PNG, eu, como tenho dito em outras oportunidades nesse ciclo de debates, né, o que o Conselho de Reitores busca com esses debates, né? Importante, já talvez vou me repetir para muitos que já me ouviram, mas eu acho importante porque a gente quer divulgar isso ao máximo para que, ao máximo, possamos discutir isso aqui, né? E que o nosso objetivo com esse ciclo é exatamente ampliar a nossa visão a respeito do ensino superior brasileiro, justamente com o objetivo de termos dados, né, para construir um plano nacional de graduação, né, com tudo isso que isso significa, com tudo isso que um plano nacional exige. Então, em outras palavras, a gente está buscando, assim, com muito cuidado, não é? Construir uma nova universidade, uma nova regulação. Queremos construir uma universidade alinhada com o que tem de mais atual, de mais adequado nos desafios atuais, né? Queremos olhar ao redor do mundo, como são as universidades ao redor do mundo, ou como são as universidades que mais se sobressaem hoje, que mais cumprem o seu papel social, seu papel educativo, seu papel na redução das desigualdades do país, né? Então, essa universidade tem que ser uma universidade inovadora, empreendedora, como é a exigência de hoje, né? E para que possamos formar realmente pessoas para esses tempos, né? Queremos construir um PNG para uma universidade do século XXI, abrindo caminho para formar pessoas preparadas para todos os desafios que esses tempos que vivemos, né, os tempos VUCA, hoje já tempos BANI, e que nos obrigam a reformar, a irmos nos adequando à medida que passa o tempo. Nós não podemos ter uma única, uma proposta estática, né, que se aprova lá em 2022 e em 2052 ela ainda está vigindo, né? Então, vamos lembrar que nós ainda estamos, o nosso ensino superior foi estruturado
em 1968, né? A reforma que, de fato, houve no país em 68. Isso já faz 53 anos, né? Então, por isso, gente, que a gente quer ouvir diferentes segmentos da sociedade, e por isso é muito importante a sua pergunta, né? Se não puder assistir e estar com a gente agora, nesse momento, vamos ver isso, isso está gravado, né? Então, essa era uma certa explicação que a gente quer dar, mas, ao mesmo tempo, convidar todos a se juntarem nesse processo, a darem sugestões e assim por diante. Então, concluindo essa minha fala, passo a palavra para a professora Cássia Terry, que é da Universidade Regional de Blumenau e que coordena a equipe que está justamente pensando esse novo projeto da universidade, como falei há pouco. Professora Cássia, por favor. Obrigada, professor Valdemiro. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco. Os que estão novamente, muito obrigado pela nova participação, pelo acompanhamento do nosso trabalho. Os que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. Rapidamente, como disse o professor Valdemiro, esse é o nosso quarto momento, esse é o quarto momento de debates. O objetivo dos debates é a qualificação de um material que será apresentado como um texto preliminar para nós. Neste momento, estamos buscando a qualificação das discussões a partir desse momento que a gente vem chamando de ciclo de debates. E esta semana a gente terá especial participação dos nossos convidados para discutir a questão do financiamento da educação superior. Então, teremos hoje e na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, intervenções em relação a este processo. Convidamos todos, né, para participar hoje e também na próxima sexta-feira. Já tivemos 3 momentos, um falando sobre transformação, um segundo falando sobre modelos de universidade e um terceiro sobre o engajamento juvenil. Então, hoje partimos para esse tema, que é um tema bastante contundente, tem aparecido muito nas nossas discussões, e a gente, obviamente, tem muitas demandas, né, e muitas questões que vocês todos podem apresentar pelo chat ou depois abrindo, né, a discussão com o nosso convidado. E eu vou pedir, então, ao professor Lúcio Lorde, que nos acompanha no GT, no grupo de trabalho, para que faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Por favor, professor Lúcio. Professor Lúcio, só um instante antes, participa conosco nessa tarde a presidente da NUP, que também integra a rede do Fórum de Presidentes do Clube. Gostaríamos de ouvir uma palavra da saudação da presidente Elizabeth Guedes para esse nosso encontro, e aí, na sequência, o professor Lúcio atualizará as informações do nosso convidado especial dessa tarde, professor Ricardo Martins. Professora Elizabeth? Obrigado, Aguilera, por essa oportunidade, mas vou ficar caladinho aqui para ouvir o Ricardo, porque é uma oportunidade tanta. Oi, Ricardo, prazer te rever. E vamos lá, professor Lorde, a palavra é sua. Obrigada, professor Valdemiro, esses todos. Obrigado. Bom, é um prazer muito grande, né, ter o doutor Ricardo conosco. O trabalho dele serviu para nós na primeira etapa, estudamos o trabalho elaborado, então, pela Câmara. Eu vou apresentar rapidamente, brevemente, o doutor Ricardo. Dr. Ricardo Chaves de Rezende Martins é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área de educação. Atua como professor do Programa de Mestrado Profissional do Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Foi diretor de programas da CAPES, foi professor da Universidade de Brasília e também das Faculdades Integradas da Católica de Brasília, atual Universidade Católica de Brasília. Como formação, é bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Educação pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em Ciência Política pela Estadual do Rio de Janeiro. Então, doutor Ricardo, é um prazer ter o senhor conosco.
Queria só complementar uma coisa na apresentação do Ricardo. Ricardo é o mais culto, conhecedor das leis da educação, o mais consultado e frequente e conhecedor de todas as leis que tramitam na Comissão de Educação da Câmara, desde que eu frequento aquilo ali, e olha que eu frequento há muito tempo. Então, assim, nós estamos falando com uma pessoa que é absolutamente profissional. Não estamos conversando com um amador. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela generosidade das suas palavras, Beth. Tá certo? Prazer em revê-la. Eu gostaria, então, de saudar, em nome do reitor Valdemiro Gremski, né, todos os presentes, as reitoras, os reitores, não é? Os colegas professores, meu amigo Aguilera, que atualmente está na Secretaria Executiva do CRUB, não é? Enfim, a todos os colegas que vão ter oportunidade, que teremos oportunidade de conversar sobre esse assunto, né, que é tão relevante e sobre o qual, há longo tempo, se buscam soluções de encaminhamento, que é o tema do financiamento da educação superior, com o olhar voltado especificamente para a graduação. Então, eu agradeço, primeiramente, a honra do convite, né, eu espero que as reflexões que eu vou trazer elas venham a contribuir, não é, para as discussões que o CRUB está fazendo e, por extensão, obviamente, para toda a educação superior brasileira, né? Bom, eu vou tentar ver se eu consigo compartilhar minha apresentação, senão eu vou pedir auxílio aí aos nossos colegas do CRUB para fazer esse compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo. Não tá, eu estou com a apresentação aberta, mas não estou conseguindo abrir. Deixa eu ver. Tranquilo, professor Ricardo. Enquanto o senhor organiza a tela para o senhor, acredito que a professora Cássia está com o conteúdo. É isso, professora Cássia? Eu passei para a Thelma, né? E-mail para a Thelma. Thelma, o conteúdo está aí contigo também? Já vai entrar, um momentinho só. Ok. Estamos iniciando a primeira tela, professor Ricardo. Muito obrigado, então, pela generosidade do auxílio técnico, já que eu não consegui movimentar pela minha própria plataforma aqui. Tá certo? Muito obrigado. Bom, essa página inicial, esse slide inicial, tem um título provocativo, né? Um subtítulo provocativo que se trata do modelo trifronte, né? Não no sentido, digamos, figurado da palavra, que seria o sentido de falsidade, mas no sentido de que são três faces, né? A sociedade brasileira, historicamente, ela financia a educação superior, não é, através de três caminhos, né? Que é o caminho da gratuidade completa nas instituições públicas, né, de educação superior, né? Outra, a gratuidade para alguns estudantes, os estudantes de baixa renda, nas instituições particulares, né, de educação superior, né? E uma outra fonte que ela empresta, né, também a sociedade empresta, né, também para estudantes de baixa renda, né, e poderem realizar seus cursos nas instituições particulares, nos seus diferentes ramos do setor particular da educação, né? Então, nós temos aí um modelo trifronte que, na verdade, ele contempla de forma diferente pessoas, estudantes, que são oriundos dos mesmos segmentos da população, né? Dos mesmos segmentos da população. Então, nessa direção, eu escolhi como eixo, né, para a nossa conversa, né, o financiamento com foco no estudante, né? Então, vocês vão observar que, na verdade, a maior parte das reflexões que eu estou trazendo, elas estão inspiradas nesse eixo, né? O foco do financiamento do estudante. Mas, antes disso, eu vou fazer uma pequena contextualização da nossa educação superior no Brasil, muito rápido. Vou pedir para passar o próximo slide, por favor. Então, veja bem, em comparação com outros países, nós temos uma população com uma proporção modesta, né? Não é de estudantes, de pessoas com formação em nível superior.
e a gente não tem, ao longo do tempo, não é, uma modificação acentuada nesse quadro, não é, que seria, digamos, um reflexo de aumento da qualificação da população mais jovem. Né? Então, se a gente compara com alguns países, eu escolhi alguns, né, dessa publicação da OECD, do Question at a Glance, a gente pode ver, por exemplo, que os países mais desenvolvidos eles têm uma certa estabilidade, né, entre a população de 25 a 64 anos com educação superior e a população de 25 a 34 anos, que é o segmento mais jovem. Então, a Alemanha 32, 35, né? A Coreia do Sul deu um salto extraordinário, né? Na população de 25 a 64, 50%, e na população mais jovem até 34 anos, 70%, Estados Unidos 50 a 52%, França 40 a 49%, Japão também teve um crescimento recente de 52 para 62%, né? E nós, aqui no Brasil, 20% da população de 25 a 64 anos, estamos com 20%, e na população mais jovem, de 25 a 34, nós estamos com 24%. Né? Houve um progresso, né? No último levantamento que a gente tinha feito, esse percentual era 22%, mas ainda assim é um crescimento relativamente modesto, indica que nosso ritmo de qualificação da população mais jovem não está tão elevado quanto poderia. Mesmo no caso do México, nós estamos abaixo dele, embora não muito abaixo. O México de 20 para 25. Vamos à próxima, por gentileza. Grande parcela dos estudantes de graduação no Brasil tem uma faixa etária que é acima, bem acima da idade considerada como própria, né? De 18 a 24 anos. Então, a gente vê, por exemplo, né, que entre as públicas, os estudantes de 18 a 24 anos correspondem a 62,1%. Já nas particulares, correspondem, né, a 47,1%. E nós temos um percentual bastante grande, né, de estudantes que têm acima de 24 anos, né, 37,6% entre as públicas e 52,7%. E o país ainda está muito distante, né, das metas do PNE, que propõe taxas brutas de escolarização e líquida, respectivamente, de 50% e 33%. O último relatório que o INEP publicou de monitoramento do plano, essas taxas estavam em 37,5% e 25,5%. A taxa bruta, na verdade, corresponde ao número de estudantes mesmo, viu? Essa taxa de 25,5% também, né? Também. Eles têm um número um pouco mais elevado quando se trata da questão relativa a quem já tem a titulação. Mas, enfim, nós estamos ainda bastante longe dessas taxas, das taxas desejadas como meta. Vamos à próxima, por favor. No entanto, veja, nós estamos com dificuldade de cumprir a meta, mas há uma demanda bastante grande, há uma oferta de vagas e uma demanda bastante grande, como mostra essa tabela. Então, por exemplo, os últimos dados divulgados, que são do Censo da Educação Superior de 2019. Então, não tem dados mais atuais, consolidados ou dados oficiais. Então, vocês vão ver que a maioria das minhas informações, elas param em 2019, que são os dados disponíveis no censo divulgado já pelo Ministério da Educação. Então, veja, o número de vagas, né, oferecidas nas instituições públicas desse ano, 548 mil e pouco, nas particulares, 3 milhões e 40, nas presenciais. E em educação à distância, 71 mil e pouco nas públicas e 7 milhões e 700 mil nas particulares. O número de candidatos foi extraordinariamente mais elevado, não é, com relação aos cursos presenciais. Não é? Na EAD, não é, o número de candidatos não é, para as públicas foi superior às vagas e no setor particular inferior. Mas o número de ingressos é bem mais reduzido. Não é? Então, veja que dos ingressos das públicas, 86% das vagas disponíveis foram ocupadas. Das particulares, apenas 38% na graduação presencial. E na EAD, 45% entre as públicas e 20% entre as particulares. Né? E veja que, em relação à demanda, né, quem conseguiu ingressar, dos candidatos, 8% ingressaram, 22% nas particulares, 20% em EAD das públicas e 23%. Então, há uma grande demanda, tá certo? Há uma grande demanda, não é? Mas quem consegue ingressar, não é um número relativamente pequeno, não é, em relação a esses que estão se candidatando e, inclusive, em relação ao número de vagas disponíveis. Enfim, essa é a grande questão. Quais serão as grandes razões que levam a esse quadro? Não é?
Então, vamos à próxima, por favor. Então, a principal limitação para a ampliação do ingresso efetivo na educação superior, entre vários fatores, no setor público, a oferta de vagas é limitada, que são significativamente preenchidas. No setor particular, há grande oferta de vagas, mas relativamente pouco preenchidas. E, ainda assim, o setor particular responde hoje por 76% das matrículas no ensino de graduação no país. Bom, uma das grandes, ou a grande limitação, parece estar vinculada às condições de financiamento dos estudos por boa parte da população interessada. Tá? E aí nós entramos no coração da nossa conversa. Vamos à próxima, por favor. Os principais instrumentos de financiamento da educação superior são, bom, alocação direta de recursos públicos para a manutenção das instituições públicas. Tá? No que se refere à União, né, as dotações orçamentárias das universidades, dos institutos federais e dos hospitais universitários absorvem cerca de 62% do orçamento do MEC. Tá? Em 2019, que é o ano básico que eu pude trabalhar, tem dados mais recentes orçamentários, mas eu preciso fazer o vínculo com as matrículas. Né? Então, eram 76,6 bilhões em 129,9 bilhões no ano de 19, né? No ano de 2019. Tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho mais o quadro do financiamento da rede federal. Né? É claro que quando a gente coloca aí a soma dos recursos vinculados aos institutos federais, nós estamos trabalhando com institutos federais que têm 2/3 das suas matrículas no ensino médio e 1/3 delas voltadas para a educação superior. Mas isso é um número de aproximado para a gente ter uma ideia do peso isso no orçamento do MEC. O Programa Universitário para Todos, não é? Embora ele esteja, ao longo do tempo, apresentando uma certa estabilidade no número de bolsistas anualmente beneficiários, não é? Embora com bastante frequência o número de bolsas oferecidas não chegue a ser preenchido por candidatos que efetivamente ingressam na educação superior, ele é um instrumento importante de financiamento, mas ele tem limitações no que se refere ao volume possível de receitas, quer dizer, existe um elenco de receitas, né? Não é, ou de renúncia de receitas, que tem um limite, né? E a própria sustentabilidade, não é, do setor particular. Então, por exemplo, se todos os alunos, não é, no limite, por exemplo, em 2019, não é, numa estimativa que a gente fez, não é, se todos os alunos de graduação pagassem integralmente pelos seus estudos nas instituições do setor particular, isso movimentaria alguma coisa em torno de 62,5 bilhões de reais, né, no volume total. O que daria, dados, digamos, as renúncias previstas para o ProUni, a possibilidade máxima de uma renúncia fiscal a ser alocada no ProUni na ordem de 5,2 bilhões. Isso seria mais ou menos, poderia beneficiar alguma coisa como 1,5 milhão de estudantes, uma coisa de 1,5 milhão de estudantes. Né? Agora, o custo anual desse bolsista ele é 3 vezes menor, né, do que o valor médio da anuidade, né, no setor particular. Né? Então, se por acaso todos esses estudantes se tornassem bolsistas, isso poderia gerar uma redução bruta da receita do setor particular da ordem de 22 bilhões. Então, na verdade, isso comprometeria, se isso persistisse, poderia comprometer a própria sustentabilidade, não é, da rede particular de educação superior. Então, o ProUni tem limitações de 2 ordens, no tipo das receitas e também na possibilidade de acréscimos de bolsistas ao preço básico, não é, do ProUni, que é um preço bastante, na estimativa que a gente fez, o valor anual do bolsista do ProUni em 2019 estaria alguma coisa de 3.550, 3.555 por estudante. Né? O FIES foi redesenhado recentemente, né? E agora também houve uma série de medidas buscando contemplar o que aconteceu na questão em função do tempo da pandemia, mas eu estou falando de modo geral, não estou falando de um momento específico, né? Que é esse que nós estamos vivendo. Mas o FIES tornou-se bem mais limitado, embora mais sustentável. Né? Então, quem analisou, digamos, a reformatação do FIES, ocorrida em 2017, 2018, e que a preocupação maior foi tornar o fundo mais sustentável. Né? Mas isso, numa análise mais geral que a gente faz, reduziu, de certa forma, o seu cunho social. E isso se reflete, inclusive, né,
não é no número de contratos, que acabou sendo, digamos, ao longo do tempo, acabou sendo significativamente reduzido, né? Reduzido. Por exemplo, né, o dado que, por exemplo, em 2020 foram 54 mil contratos novos, 2019, 85 mil, 2018, 82 mil, em 2017 haviam 168 mil. Né? E no pico, né, que foi o pico, foi em 2014, chegaram a ser 733 mil contratos. Bom, quando a gente chega na Bolsa dos SEBAs, não é? Da questão das filantrópicas, não é? A gente tem uma dificuldade em encontrar dados que sejam precisos com relação a, de fato, qual é o número de bolsas, a gente tem que estimar, né? Qual é o número de bolsas relativa, que isso é, de fato, alocado para a educação superior, né? Para os estudos da educação superior. Né? O último dado que foi publicamente desenvolvido pelo MEC, publicado pelo MEC, é de 2015. Né? A gente encontra dados mais recentes, relativos a 2018 e 2019, como, por exemplo, aconteceu recentemente numa avaliação feita pelo Conselho Nacional de Avaliação de Políticas Públicas, né? Que é digamos que é uma instância do Ministério da Economia, né? Há dados, mas esses dados estão de desagregação difícil. Então, não é muito simples encontrar, mas, de toda forma, a gente conseguiu fazer algum tipo de estimativa que eu vou apresentar ainda. E há também os demais programas e ações de financiamento dos poderes públicos, dos entes subnacionais e das próprias instituições particulares de educação, que são programas ou ações de financiamento não reembolsável e programas de ação reembolsável. No que diz respeito, digamos, aos estados e os municípios, o número é bastante residual, isso deve beneficiar alguma coisa como 60 mil estudantes, um número bastante residual, somando reembolsável e não reembolsável. No caso das instituições mesmo de ensino, para os dados de 2019, apoio reembolsável, alguma coisa como 300 mil estudantes, né? E o não reembolsável, basicamente, são os descontos, né? São basicamente os descontos que são oferecidos, e assim chegaram a alcançar mais de 2 milhões e 400 mil estudantes, né, da rede particular de educação superior. Né? Há também o financiamento de instituições externas, mas também no número expressivo, alguma coisa em torno de 170 mil. Né? Mas, de toda forma, existe, digamos, esse é, digamos, o grande leque das fontes de financiamento da educação superior. Vamos à próxima, por favor. Há que contrastar, né, essas fontes de financiamento, né, com o perfil socioeconômico dos estudantes da graduação. Né, na medida que, como eu disse, o eixo é a preocupação do financiamento ao estudante, né, e não financiamento pura e simplesmente institucional. A gente vê, né, que de 2005 para 2019, né, houve uma mudança importante no perfil socioeconômico, né, dos estudantes, tanto na rede pública quanto na rede particular. Né? Então, veja, lá em 2005, nas públicas, nós tínhamos alguma coisa como pouco mais de 20% dos estudantes situados nos 3 primeiros quintos de renda. Né? E já em 2019, nós já estamos aí com 20 mais 35 mais 10, 45, entre 45% e 50%. Né? 45% e 50%. Né? Aí tem, obviamente, aí tem a incidência da lei das cotas, né? Da lei das cotas, né? Que é a partir de 2012. Né? Na rede particular também houve um acréscimo extraordinário. Né? Veja bem que em 2005 era um pouco mais de 10%, né? 11%, né? 11% nos 3 primeiros quintos. Né? E em 2019 nós já tínhamos aí um número bastante substantivo, né? 30, 35, 36, 37% nos 3 primeiros quintos. Vamos também lembrar que essa divisão em quintos não significa que quem está no quarto quinto tem uma renda bruta mensal per capita muito elevada. Não é, porque a nossa população ela tem uma curva bastante assimétrica na sua distribuição, não é, das famílias. Então, uma boa parte dos estudantes que estão no quarto quinto também não são estudantes de renda muito elevada. Né? Bom, então, ao longo dos anos, houve uma ampliação da proporção dos estudantes. E é exatamente nesses segmentos, né, que se encontra a maior parte da demanda por educação superior
que é exatamente aquela que historicamente não vinha sendo atendida ou não vinha tendo acesso, não é, aos cursos de graduação. Então, veja, com uma grande probabilidade, aquela quantidade de candidatos que não conseguem ingressar está exatamente nessas camadas digamos, de renda mais baixa e que uma das grandes razões pelas quais não consegue ingressar também tem a ver com as suas condições de autofinanciamento para a educação superior. Vamos à próxima, por favor. Em números absolutos, não é? Eu apresentei os percentuais, mas eu também quis trazer os números absolutos, não é? Porque de 2000, a evolução, aí mostra a evolução de 2005 para 2019, não é? Para mostrar que os percentuais sobre o número de alunos, não é, dentro da educação pública, não é, em termos de números absolutos, nós estamos falando de, nos 3 primeiros quintos, 730 mil alunos, 730,3 alunos. Quando nós estamos falando do segmento particular, nos 3 primeiros quintos, nós estamos falando de quase 2 milhões. Nós estamos falando de 1,95 milhões de estudantes nesses 3 primeiros quintos. Na próxima transparência, perdão, transparência é coisa antiga, né? No próximo slide, né? No próximo slide, por favor. No próximo slide, estou apresentando os dados de uma forma diferenciada. Não consegui obter a informação para 2019, então estou trazendo a de 2018. Né? A de 2018, né, que é aquela que classifica ou separa em classes de renda por salários mínimos. Né? Então, até meio salário mínimo, na rede pública, a gente tinha 32,4% de renda per capita, mensal per capita. Na rede privada, 19,6%. Né? Na rede pública, nós temos 26,9% de meio a 1%, 27,7%. Na C, na pública, 31,4%, e na rede privada, 42,3%. Então, se a gente vê os percentuais, né, existe sim, no somatório dos percentuais, existe uma certa equivalência. No entanto, a gente tem que falar em números absolutos. Né? Então, juntando novamente os números absolutos, o número de estudantes que se inserem nas classes C, D e E no setor particular é muito maior, é bem maior, é mais do que o dobro, do que o número de estudantes que se inserem na rede pública. Vamos à próxima, por favor. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a primeira questão relativa ao financiamento das universidades públicas. Eu me concentrei nas universidades. Se vocês olharem essa primeira tabela que está à esquerda, né, à esquerda do vídeo, né, as dotações orçamentárias de 2013 para 2019, e elas estão atualizadas pelo IPCA acumulado até 2018, vocês vão ver que houve um crescimento, né, de 2013 até 2015, né? Em 2016 há um decréscimo, tá certo? E uma sutil recuperação de 2017 até 2019. Né? Então, nós temos aí, obviamente, como um dos principais efeitos da emenda constitucional 95, né? Que faz com que haja uma atualização. Esse é um dos efeitos, né? Apenas uma atualização dos orçamentos, das dotações orçamentárias, pela inflação. Pela inflação, né? Há uma questão também muito importante no que diz respeito ao financiamento da educação superior, e aquele estudo que já foi, e eu agradeço a gentileza da menção que nós desenvolvemos, que eu tive a oportunidade de participar como coordenador em 2017 e 2018, não é, que existe uma tendência de expansão dos gastos das despesas obrigatórias, né, dentro do orçamento das universidades federais. Né? E esse aumento dessa participação ele é significativo. Eu estou com o último dado, que é o dado de 2019, então vejam, há uma diferença, se vocês observarem na tabela da direita, não é? No total, o total está 51.901 para a execução orçamentária de 2019, enquanto na tabela da esquerda a dotação orçamentária é de 49.600 e qualquer coisa. Essa diferença é porque, ao longo de 2019, houve créditos suplementares para as universidades. Mas veja que o comprometimento com aposentadorias e pensões representa quase 27%, né, do total de recursos que é alocado às universidades federais. Né? O comprometimento com o pessoal é 46,71%, quase 47%.
A isso há os encargos sociais, tá certo? Com suas contribuições previdenciárias, né? Elas 8,7%. E as outras despesas de custeio e capital, para elas há uma resultante de 17,84%. E as despesas obrigatórias, elas têm crescido ao longo do tempo. E sem falar nos contingenciamentos, que ao longo do tempo também têm ocorrido dentro de cada ano, para a alocação dos recursos para essas despesas de OCC, que são as despesas ditas discricionárias. Além disso, as universidades federais também enfrentam limitações para a execução das suas receitas próprias. Existe uma política de estímulo para que as universidades interajam com a sociedade. Elas interajam com a sociedade e que obtenham receitas próprias. Porém, se do determinado exercício elas obtêm receitas próprias para além daquilo que está previsto na dotação orçamentária, esse recurso normalmente ele é recolhido para o Tesouro Nacional, não retorna para a universidade. Por que não retorna? Porque exatamente em função da Emenda Constitucional 95, para que isso pudesse acontecer, para elevar a dotação orçamentária das receitas próprias, os recursos teria que haver, digamos, um deslocamento de outra dotação orçamentária. Então, na verdade, o excesso de receitas próprias vem sendo absorvido pelo Tesouro Nacional e até uma boa parte deles tem sido usado para pagamento de despesas previdenciárias. Além disso, há pouco tempo atrás, em 2019, 2020, acho que foi aprovada a Lei 13.008, que é a Lei dos Fundos Patrimoniais, que também se visava, a exemplo do que existe em algumas universidades, mas que são, digamos, são estimulados por organizações próprias de professores, como o Fundo da Politécnica da Universidade de São Paulo, etc. Estou falando do exemplo do meu estadual, embora esteja falando sobre os federais. Os fundos patrimoniais acabaram não sendo implementados. E uma das razões, ou não têm sido suficientemente implementados, e uma das razões mais importantes é o fato de que havia a previsão de que houvesse algum tipo de benefício fiscal, para quem fizesse doação a esses fundos patrimoniais, e isso foi retirado da lei e está até hoje sem vigência, essa parte dessa possibilidade e o Congresso manteve esse veto presidencial. Então, existe uma contração, uma limitação orçamentária, existe uma dificuldade que é derivada do crescimento das despesas obrigatórias e as fontes alternativas de recursos enfrentam limitações dessa ordem que eu acabo de relatar. Vamos à próxima, por gentileza. Assim, pode voltar, por gentileza, eu esqueci de fazer uma observação. Volta, Tereza. Agora, de acordo com os dados, nas vagas gratuitas das universidades eram beneficiados 1.114.468 estudantes. Claro que esses recursos todos não financiam apenas o ensino de graduação, nós sabemos. Tem a pesquisa, tem a extensão, tem uma série de outros fatores, tem toda essa parte previdenciária, que eu acabei de mencionar, mas, de toda forma, é interessante, nós vamos separar esse número de 1.114.468 nas universidades federais. Não estão aí os institutos federais, só as universidades. Vamos à próxima, por favor. Também fiz uma pesquisa nas leis orçamentárias dos estados para verificar o quanto está sendo alocado para as universidades estaduais. Não coloquei aí as FATECs, estão só as universidades, as faculdades tecnológicas. Estão só as universidades. É um volume expressivo de recursos, menos da metade do que as universidades federais absorvem. Agora, também se pode verificar uma outra questão, que existe uma certa estabilidade ou crescimento, ou inexistência de crescimento do volume de recursos que tem sido alocado às universidades federais quando a gente atualiza pelo IPCA acumulado de 2018. Então, por exemplo, em 2013 eram 23,5 bilhões. Em 2019, 22,43 bilhões. Então, a gente tem aí um número de uns valores que são valores de estabilidade, que mostra que, embora tenha havido expansão de matrículas, os orçamentos das universidades estaduais não têm, digamos, respondido com termos de acréscimos em termos reais. Vamos à próxima, por favor. Agora chegamos nos dispêndios do governo federal com os programas de financiamento a estudantes na rede particular. Então,
A renúncia fiscal do ProUni, estimada para os estudantes do ProUni em 2019, está alguma coisa em 2 bilhões, 2, qualquer coisa bilhões. O FIES, as despesas do FIES, 7,9 bilhões. O que está computado aí? O subsídio implícito aos juros, não é? Os aportes da União aos fundos garantidores, não é? E as despesas administrativas. Não é? Não se computa aí a questão dos retornos, do volume emprestado, do retorno, porque, em princípio, é isso que entra e sai. Claro que há a questão da inadimplência, mas nós estamos falando aí daquilo que é, digamos, aquilo que é orçamentário, colocado como despesa da União com o FIES. Né? Com o FIES. E o SEBAS, né? O SEBAS, a estimativa do SEBAS foi feita com relação, estudando a proporção, né? A proporção de estudantes, né, que estão beneficiados com bolsas, né, do SEBAS, e a proporção dentre esses daqueles que se conseguiu estimar que estejam na educação superior. Então, nós temos aí um total de 12 bilhões, 12,6 bilhões. Né. Preciso também mencionar que existe uma outra questão importante no caso do financiamento da educação superior, que é a dedução do imposto de renda, né, que as pessoas físicas podem fazer. As pessoas físicas, né? Que ela foi estimada em 2019 alguma coisa em torno de 1 bilhão e 200 milhões, né? Contemplando 3 bilhões e 83 mil estudantes de até 24 anos de idade na educação superior. Né? Agora, eu não trabalhei com esse número para quando a gente estava falando, vai falar sobre a questão do financiamento para os estudantes mais carentes, porque aí não existe discriminação de renda, né? Independentemente da renda familiar, né, a pessoa pode fazer o abatimento, né, do imposto de renda se tiver, né, algum dependente ser matriculado. Enfim, de acordo com os dados do censo de 2019, eram beneficiários do ProUni, FIES e SEBAS, o total de 1.468.000 quebrados estudantes. O número de estudantes com bolsas integrais, né, ProUni e SEBAS, equivalentes aos estudantes, que são equivalentes aos estudantes com gratuidade nas IES públicas, era de aproximadamente 720.620. E para a FIES, o número de estudantes, segundo os dados, né, colhidos no Censo da Educação Superior, que é o dado declaratório dos estudantes, né, eram 658.528. Vamos à próxima, por favor. Em resumo, o número de estudantes com gratuidade total com financiamento federal nas instituições públicas some 1.686.182. E nas instituições particulares chega... Aliás, não é o financiamento federal, é todo, é porque eu estou somando as públicas, as federais e as estaduais. Nas instituições particulares, 720.620. 620. Precisaria ajustar aí, mas, enfim, o nome dessa tabela. Mas, enfim, há uma diferença grande e importante, não é? De que mais do dobro, não é, dos estudantes têm gratuidade nas instituições públicas, em contraste com aqueles que têm financiamento federal e que estão nas instituições particulares. Vamos à próxima, por favor. Há, portanto, uma questão, sob o ponto de vista do estudante, um diferencial de atendimento. Né? Um diferencial de atendimento. Os estudantes de baixa renda, não é? Eles têm, digamos, um número maior, não é? Nas instituições públicas, um número menor nas instituições particulares, e, no entanto, o número absoluto de estudantes carentes nas instituições particulares é bem maior não é? Do que aquele que a gente observa nas instituições públicas. Então, sob a ótica do estudante, algumas estratégias poderiam ser pensadas, algumas questões poderiam ser discutidas. Essa que está nesse slide é uma delas. Né? Então, vamos imaginar a hipótese de que a União financiasse a gratuidade na rede particular para número de estudantes economicamente carentes igual ao número de estudantes existentes na rede federal, com dados de 2019. Então, vejam, em 2019, para a Unicebas davam 700.620 estudantes. Né? A despesa que pode ser alocada através da renúncia fiscal, né, que está lá nos demonstrativos, parecendo de 4 bilhões, 600 milhões, etc. Se nós fizéssemos, digamos, para completar
o que está na última linha dessa tabela, que é 1.335.254, que são os estudantes da rede federal, né? Seria necessário um conjunto de bolsas adicionais de 634.674 bolsas. Né? De que maneira estimar o que seria o custo dessas bolsas? Por exemplo, pode ser de forma diferente, pode ser menor, pode ser parcial, mas enfim, esse aqui é um teto máximo. Partindo do princípio, pegando o que foi divulgado pelo semestre, né, no mapa da educação superior de 2020, em 2019, o valor unitário da mensalidade era 14.772, né, anuidade média, né, para o curso presencial no país. E era igual a 444 para o curso EAD. Então, na tabela da esquerda, se fossem todos os cursos presenciais a esse preço, o adicional seria 9.374.000 e os quebrados. E esse adicional representaria 7,6% da dotação orçamentária do MEC em 2019. Se nós fôssemos trabalhar dividindo, por exemplo, as bolsas, metade para a educação presencial e metade para a EAD, e, portanto, a mensalidade, a anuidade não é 444, aí é a mensalidade, desculpe, tem um erro na transferência, a anuidade é 5.000 e pouco. Né? O número na tabela está correto, tá? O volume de recursos está correto. Então, o ProUnicebas seria também o mesmo valor, que fica calculado, e dividindo metade a metade presencial e EAD, nós teríamos 4.600.000 e quase 4.700.000 para presencial e quase 1.700.000.000 para a EAD. Né? E o adicional, esse adicional, portanto, é o que está em vermelho, ele representaria 5,2% da dotação orçamentária do Ministério da Educação em 2019. Claro que para uma eventual implementação de uma medida dessa natureza, ou de alguma medida semelhante, com valores estimados de maneira diferente, negociados, né, seria preciso, obviamente, uma recomposição do orçamento do MEC, e um dos principais desafios é exatamente, primeiro, aquela inelasticidade que o orçamento já apresenta, não é, com relação às despesas com a sua própria rede federal e dentro da rede federal com as despesas obrigatórias, de um lado, e de outro lado, a questão relativa à dificuldade de expansão, não é, do orçamento do Ministério em função da emenda constitucional número 95. Não é? Porque a expandir, o orçamento do Ministério da Educação para além do índice inflacionário significa buscar recursos no orçamento da União que estão em outros órgãos, em outros setores. Mas, como se diz, isso aí é uma questão de vontade política. Há condições de viabilidade de um aumento dessa natureza? Existe. Por quê? A evolução do orçamento pela taxa de inflação, né? Que é o que está condicionado pela emenda Constitucional 95. Quando se coteja com o crescimento real das receitas, não? Com o crescimento real das receitas, claro que nós tivemos aí o ano 2020, que foi um ano atípico por causa da pandemia, mas mesmo assim as receitas cresceram. Mesmo assim as receitas cresceram. Né? O crescimento das receitas ele é sempre maior, né? Historicamente ele é maior do que a taxa de inflação. Né? Então existe aí uma sobra orçamentária que poderia ser negociada, essa é uma questão a ser avaliada e a ser calculada. Bom, então vamos à próxima, porque eu já estou terminando, já estourei meu tempo, me desculpem. Né? Então as considerações finais, os principais dilemas e desafios para o futuro. Eu fiz um contraste daquilo que eu gostaria de escrever com aquilo que a gente já havia escrito no estudo feito em 2018, que já foi mencionado aqui. Né? E não encontrei muitas diferenças em relação àquilo que a gente poderia falar como considerações finais. Tem alguns ajustes nos dados. Primeiro, no âmbito federal, há limitação ao crescimento real dos orçamentos das IFES, que é acentuada pelo crescimento das despesas obrigatórias. E há, portanto, iminência do comprometimento do funcionamento dessas instituições com relação a custeio e investimento. As instituições federais enfrentam impedimentos para apropriação e utilização dos recursos próprios, né? O que é contraditório com os estímulos para que elas se articulem com a sociedade e também com a aplicação da sua autonomia financeira. A legislação sobre os fundos patrimoniais, que se pretendia dar um estímulo também
para aporte de recursos às instituições públicas, ela carece de incentivos para os doadores. Ainda mais que no Brasil a gente não existe a tradição, né, de que os ex-alunos façam doações. Né? Existem aqueles que fazem, mas não é uma tradição como a gente encontra em outros países, e o exemplo maior disso é os Estados Unidos. Veja-se o tamanho dos fundos patrimoniais, né, de universidades como a Harvard, a Yale, etc., que são conhecidos. Né? Enfim. A cooperação entre a União e os entes federados subnacionais na oferta e financiamento da educação superior é residual. Né? As redes públicas, a rede federal e as redes estaduais, elas conversam muito pouco no que diz respeito à expansão de vagas, né? E à expansão de oferta, né? Tendo em vista as possibilidades que seriam reais de economia de recursos, não é? De associação, de parcerias. Eu me lembro que na proposta de reforma que não andou, que é lá de 2008, havia um artigo específico, não é? Sobre essa cooperação entre a União e os entes federados, os estados, sobretudo, para a expansão da rede federal e da rede estadual, em conjunto. Mas isso não caminhou no projeto que o deputado Gastão Vieira apresentou, e que também Gastão Vieira também não está caminhando, também está prevista essa questão de haver, digamos, um compartilhamento. E se a gente for pensar, por exemplo, no Programa Nacional de Assistência ao Estudante, eu pensei em fazer o levantamento desses recursos, mas, infelizmente, não tive tempo, né, porque isso está disponível no orçamento. Né. Havia também o Programa Nacional de Assistência ao Estudante para as universidades estaduais. E há alguns anos essa rubrica orçamentária está zerada. Há OPNAES, né, para a rede federal, mas não existe mais a alocação de recursos para as redes estaduais. Vamos à próxima, por favor. Já estou terminando. O enfrentamento das ambiguidades ou dualidades existentes na política de financiamento da educação superior é necessário. Né? A destinação dos recursos públicos para promover o acesso à educação superior é desigual, considerando-se que o perfil socioeconômico dos estudantes nas instituições públicas e particulares é muito semelhante. Para os matriculados nas instituições, o ensino é gratuito, custeado por toda a sociedade, independentemente de sua carência. E para os estudantes que estão nas escolas particulares, a gratuidade com bolsas federais para um número pequeno, ProUni e SEBAS, e empréstimos para os outros. Por outro lado, o volume de recursos destinados à rede pública é muito maior do que o destinado a apoiar o financiamento de estudantes na rede particular. De modo que a conclusão seria que o modelo de financiamento requer medidas que favoreçam a articulação entre o poder público e a rede particular. As instituições de educação superior, o poder público é federal e estadual, né? A parte municipal também existe, mas ela é pequena, né? E a rede particular de ensino, as instituições de educação superior e as famílias dos estudantes, para a implementação de alternativas que assegurem a continuidade dos estudos, especialmente para os mais carentes. A modalidade de alguma coisa que seja híbrida e que exista uma participação do poder público, uma participação da família, do estudante, e uma participação da própria instituição, né, onde o aluno se matricula, é talvez uma das formas mais interessantes para evoluir nessa questão de uma viabilidade de uma nova formatação de financiamento da educação superior. Eu agradeço a atenção que eu recebi de todos aqueles que estão presentes nessa conversa. Espero que as minhas reflexões tenham alguma utilidade para o debate, para a discussão, etc. Muito obrigado. Obrigado, professor Ricardo Martins. Muito agradecido. Eu vou passar nesse momento para o professor Lúcio Lorde. Ele está nos conteúdos de financiamento do PNG e, devido a algumas instabilidades, tanto aqui em Brasília quanto lá em Santa Catarina, não sei se algum outro estado está com nuvens fortes e firmes de chuva, a professora Cássia, ela está tentando se harmonizar aí com a conexão. Enquanto isso, o Lúcio já tinha feito os seus estudos e vai conduzir o debate nesse momento, após alguns comentários, professor Ricardo Martins, e também está aberto tanto no chat ou durante o nosso diálogo, podem utilizar a mãozinha aí, que aí o Lúcio vai seguindo a sequência de inscrição para possíveis comentários. Professor Lúcio? Obrigado, Aguilera.
Doutor Ricardo Martins, é um prazer muito grande escutar o senhor, vê-lo pessoalmente, né? Nós havíamos lido o seu material do início ao fim e confesso ao senhor que um texto bem escrito, com a qualidade como foi o trabalho que vocês realizaram, é raro de encontrarmos, né? Nós fizemos um estudo buscando material, numa primeira etapa para discutir o financiamento, até porque, doutor Ricardo, é um tema bastante difícil de lidar, né? Nós falamos de instituições públicas, de instituições privadas, comunitárias, então há uma diversidade grande nessas instituições, com realidades bastante diferentes, e o financiamento ele acaba também sendo complexo quando a gente fala dele. Então, primeiro, obrigado, né, pela sua síntese agora, do que nós líamos e das dúvidas que nós tínhamos, o senhor também avançou bastante, fico muito feliz, mas eu também tenho, né, alguns questionamentos e, volto a dizer, é um prazer ter o senhor aqui e poder levar para o senhor as nossas indagações. Então, o primeiro deles, doutor, o senhor trouxe no estudo que coordenou a Câmara sobre Educação Superior o tema da desigualdade social. Esse foi conclusivo. Quando a gente vai ler as conclusões, esse tema aparece, né? A desigualdade social, em especial a socioeconômica, ela limita o acesso, a permanência e o sucesso escolar. Então, partindo desse ponto, o financiamento pode ser o principal instrumento para reduzir justamente as desigualdades, né? Ou seja, se há uma desigualdade, o financiamento pode ser esse principal instrumento para contornar. Considerando esse aspecto, quais são, na opinião do senhor, os aspectos principais em termos de financiamento da educação superior que devem constar, que devem se fazer presente num plano nacional de graduação para o Brasil? Se o senhor puder comentar, agradeceríamos muito. Senhor Ricardo, teu microfone. Sim, obrigado. Bom, quais são os... Bom, na verdade, eu penso que eu agradeço a sua pergunta, Lúcio, e agradeço também a generosidade das suas palavras com relação ao trabalho que a gente desenvolveu em equipe, né? Eu era um dos membros, né? Embora coordenando, né? Veja bem, no Plano Nacional de Graduação, eu penso que há que constar, não é, essas questões relativas a programas de financiamento, programas de bolsas, programas de assistência aos estudantes. Digamos, são essas três questões que diz assim. Isso certamente são elementos fundamentais. Sob o ponto de vista de tratamento isonômico dos estudantes carentes, eu penso que há que se discutir instrumentos que sejam equivalentes, né? Tanto para os estudantes carentes que estão na rede pública quanto na rede particular. O mecanismo de financiamento de empréstimos reembolsável, ele obviamente deve continuar, deve que se pensar, houve já um tempo, né, inclusive, isso não prosperou, né, mas eu penso que é uma ideia que fosse retomada, que a gratuidade com bolsas fosse oferecida para uma população egressa de determinado segmento, e que os empréstimos reembolsáveis eles fossem, digamos, destinados a uma população com outra faixa de renda um pouco mais acima. Então, de fato, isso não prosperou. Isso não prosperou hoje, digamos, os dois públicos-alvo desses dois instrumentos de financiamento, eles estão presentes. Essas são, digamos, essas linhas que eu acho que tem que ser feito e discutir dentro do orçamento público, né, de que forma se encontrariam fontes, né, para dar atendimento a isso. Né, dar atendimento a isso. Esses são, digamos, os elementos centrais que eu penso que devem constar num plano de expansão. Porque, na verdade, vamos fazer, então, alguns estudos, alguns levantamentos, por exemplo. Dentro dessa demanda não atendida, né, eu coloquei, existe uma grande proporção de estudantes que não conseguem ingressar porque não têm os meios de fazê-lo. Qual é esse volume? Né? Qual é o volume? Qual é o público que se pretende atender? E quais são as condições necessárias para se prever nos orçamentos públicos, nos programas existentes e digamos, eventualmente, no seu redesenho, não é digamos, o atendimento a esses estudantes. Particularmente, eu imagino que o fato de você ter um número grande de bolsas que são oferecidas, e particularmente as bolsas parciais do ProUni, não são preenchidas, é um sinal de que, mesmo o público, essa bolsa parcial não atende à necessidade desse público. Né?
não é? Você ter o número de contratos do FIES bastante modesto, significa que, pelo menos para essa faixa de população, o PFIES eu nem falo, né, porque ele absolutamente é menos do que residual, né? É menos do que residual. Mas o FIES, para esse público do FIES, né, para esse público que está sendo atendido pelo FIES, talvez as condições de oferta do financiamento elas não sejam, apesar da reformatação, né, elas não sejam adequadas. Então, resumidamente, quer dizer, 3 coisas. Primeiro, público-foco, tamanho do público que seria focado, tá certo? Instrumentos, bolsas para quem não tem realmente recursos, e financiamento para aqueles que têm uma faixa de renda um pouco mais elevada. E para o público que também não tem condições de pagamento das suas mensalidades, também um instrumento adicional chamado Bolsa Permanência, que já existe no ProUni, mas para um número limitado, e também existe para um número um pouco mais elevado no âmbito do setor público. Não sei se satisfiz a sua indagação, Lúcio, mas, enfim, foi isso que me ocorreu agora pela sua demanda. Obrigado, doutor Ricardo. A gente percebe na fala do senhor que o senhor também compreende a educação superior como algo que é um requisito também para a cidadania, né? O senhor olha para ela e pensa ela como instrumentalizar o acesso. Então, já comento com o senhor que quando a gente está discutindo, desde os primeiros momentos que passamos a discutir a proposta de um Plano Nacional de Graduação, essa era a ênfase, né? Desde o momento que o reitor Valdemiro nos chama, faz a provocação, né? Essa é uma ideia, a ideia de que o acesso ao ensino superior, ele de fato é uma condição para a cidadania. Então, pensando nisso, pensando como uma política realmente ampla, né? Quando a gente começa a avaliar e analisar, doutor Ricardo, outros planos de educação, por exemplo, o Plano Nacional de Educação ou o Plano Nacional de Pós-Graduação, nós encontramos textos complexos e que tratam de uma variedade grande de outros temas. Contudo, e aí aproveitando a experiência do senhor, né, e o seu conhecimento em termos de legislação na educação, quando passamos a redigir um texto inicial e uma proposta de Plano Nacional de Graduação, uma questão que aparece é o limite do conteúdo ou as competências que nós podemos trazer para esse texto. Então, nesse sentido, na opinião do senhor, quais são os limites dentro dos quais uma proposta de Plano Nacional de Graduação deve ser desenhada? Quando você se refere a competências, você está se referindo, quer dizer, a competências dos atores, dos agentes, dos entes federados, é isso ou não? Também, doutor Ricardo, e também no sentido de entender o que pode um Plano Nacional de Graduação propor e o que deixa de ser algo que é o campo no qual ele atua. Por exemplo, teriam temas que não haveria como inserir num Plano Nacional de Graduação, porque no plano esse tema não cabe. Então, seria nesse sentido, ou seja, qual é o espaço dentro do qual nós podemos trabalhar nesse plano, em termos de financiamento? No seu ponto de vista o plano tem uma abrangência imensa, né? Quer dizer, pelos próprios eventos que a professora citou, já realizados, mostra sim. Então, não sei se exatamente se eu compreendi o escopo do que eu poderia dizer, mas, enfim, claro que ele tem que pensar sobre o que é o ensino de graduação, digamos, a discussão entre a oferta do ensino presencial e o ensino à distância, não é a questão relativa à relação da formação acadêmica com o mundo profissional, enfim, a questão curricular, enfim, existe uma série de áreas que são mais da área acadêmica, e que, obviamente, tem que constar de um plano dessa natureza, né? Porque, como o reitor citou também, a questão da instituição inovadora, do empreendedorismo, enfim, existe uma série de dimensões que precisam estar contempladas num Plano Nacional de Graduação, né? Agora, a minha preocupação, pelo menos o foco da discussão, uma das coisas, e você tem razão, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, quando trata da educação superior, tem vários detalhamentos, mas a gente dali você não extrai um plano orgânico voltado especificamente para esse nível de ensino, né? Tanto que, e também em relação à pós-graduação, lá tem a meta
as metas e as estratégias da educação. Você tem ali uma série digamos, de indicações, mas você também não tem um plano orgânico, tanto que existe um PNPG, um Plano Nacional de Pós-Graduação. Então, o plano de graduação orgânico deveria ter todas essas dimensões. Com relação à questão do financiamento, né, eu volto a insistir, ou digamos, da expansão, né, da educação superior, do atendimento, do acesso, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que eu leio aquele dispositivo, né, que a Constituição diz que é o acesso à educação superior, o ensino superior, de acordo com a capacidade de cada um. Eu não leio apenas sobre a condição da capacidade intelectual, eu leio também sobre condições da capacidade, das suas múltiplas dimensões, inclusive a capacidade financeira, né? A capacidade de financiar seus estudos. Né? Isso, para mim, é uma leitura abrangente do dispositivo constitucional. Com relação à questão da expansão, primeiro, o planejamento da expansão do setor público entre os entes federados teria que ser articulado. O planejamento da expansão do setor público com o setor privado também tem que ser articulado. Se nós formos observar, digamos, a geopolítica da autorização de cursos, da criação de cursos entre as instituições públicas e particulares e entre as públicas entre si, a gente vai observar em vários recantos da União, né, dos estados e de locais dentro dos estados, em que existe duplicidade de autorizações de cursos, né? Às vezes, a quilômetros de distância, a poucos quilômetros de distância, onde se poderia aproveitar uma determinada capacidade instalada, cria-se um novo curso que acaba sendo concorrencial e não faz economia de recursos. Né? E quando se fala de recursos, pode falar da associação entre os entes federados públicos e também entre o setor público e o setor privado. Isso aí é uma questão que, no Brasil, a gente precisa avançar com relação a essa questão. Então, nós temos aí o setor público, dentro do setor privado, nós temos as instituições com seus diferentes perfis, a gente tem as instituições particulares de ciência, a gente tem as instituições comunitárias, essas questões também precisam ser levadas em consideração na elaboração de um plano de graduação. O acesso a isso, a permanência do estudo, o acesso com as condições de financiamento, eu não vou me repetir, porque eu já falei, penso que já falei suficientemente, pelo menos até onde eu consigo alcançar, na questão de utilização dos instrumentos, da revitalização de alguns instrumentos e de criação de novos instrumentos voltados especificamente para os estudantes de maior carência econômica, que são aqueles que representam uma parcela expressiva da demanda, né, e para os quais não se dá o devido atendimento. Uma coisa importante que é necessária é quantificar quem é isso. Né? Então, o Plano Nacional de Educação tem que ter dados com relação a essa questão, porque isso é um número que precisa ser melhor, digamos, avaliado para que se possa definir programas e alocação de recursos necessários para isso. Em resumo, tem a questão acadêmica, portanto, tem toda a questão de relação desses cursos com o mundo do trabalho, com a evolução, e, obviamente, toda a questão curricular, a questão da responsabilidade social e, particularmente, aqui, a questão relativa ao financiamento. Obrigado, doutor Ricardo. É muito bom, desafiante. Agradeço, doutor Ricardo. Eu, por mim, passaria a noite inteira, e amanhã e a semana com o senhor, até porque é um tema que gostamos muito, né? Mas nós temos demais colegas também que, com certeza, têm questões muito pertinentes. A doutora Elizabeth Guedes já levantou a mão, por favor, doutora, fique à vontade. Não estamos lhe ouvindo, Beth. Para variar, né? Essa é a frase da pandemia. Não estamos te ouvindo. Mas, Lúcio, eu sou Beth, não sou doutora nem Elizabeth, viu? Ô, Ricardo, olha, parabéns. Eu conheço seu estudo, já conheci, tinha lido, mas ver você apresentando dá um outro colorido, né? Bom, eu fiquei aqui pensando que, com o profundo conhecimento que você tem, não só dos aspectos de financiamento, mas de todas as questões legais, a sua proposta é uma proposta muito bem montada. Agora, conhecendo a realidade política como você conhece, principalmente a nossa Comissão de Educação da Câmara, onde, infelizmente, os partidos que são contra essa cooperação entre os entes federados,
essa questão do financiamento que você propõe, que seja em cima da renda e não em cima de tipos de instituição, e que, infelizmente, não posso nem dizer que infelizmente, que é uma palavra ruim, mas eles trabalham muito mais do que os outros que não concordam com isso é verdade. Chegam mais cedo, assinam um ponto mais cedo, votam sempre, estão sempre lá. E a verdade é que as dificuldades para a gente mudar esse quadro são muito grandes, né? Como é que você vê? Você vê que a gente possa ter um gradiente para chegar a esse ponto que você propõe, que é perfeito? Que gradiente a gente poderia começar a trilhar para chegar a esse ponto? Obrigado. Claro que você tem razão que dentro do, digamos, do corpo de políticos, de parlamentares que se voltam para a educação, existe um número expressivo daqueles que, enfim, olham esse tipo de discussão de uma maneira não muito favorável, ou em alguns casos de todo não favorável, né? De todo não favorável. Por outro lado, a gente tem que lembrar que, historicamente, existe, digamos, algumas coisas que precisam ser recuperadas e resgatadas, né? E isso pode fazer parte da discussão. Mas você sabe tão bem quanto eu, como todos que estão aqui, aonde foi gestado, quando foi gestado, para onde, né? Quando foi gestado para onde? A origem política, né, e cronológica do para onde, né? Essa é uma questão importante. As próprias alterações. Bom, o FIES tem uma outra história mais recente. Quando eu digo a história mais recente, é de 2001 para cá, quando a Lei 10.260 foi aprovada. Mas eu me recordo de uma forma bastante interessante, que não sei se vocês conhecem essa história, quando foi a primeira lei do crédito educativo, né, que foi lá muitos anos atrás, foi nos anos 90, se não me engano é de 93, né? A lei do 93, né, ela recebeu um parecer negativo na Comissão de Educação, né, de que não valeria a pena institucionalizar esse tipo de coisa. Aí esse parecer foi derrotado e o parecer vencedor acabou sendo aprovado o crédito educativo com a votação de uma imensa parte, ou se não, a unanimidade da Comissão de Educação. Então, na verdade, portanto, Beth, existem, digamos, dentro desse segmento político que, em princípio, não é muito favorável, existe também uma parte importante que pode e deve ser mobilizada, tendo em vista, historicamente, a sua participação na criação de modelagens dessa natureza. Né? Eu penso que o argumento do estudante de baixa renda, quer dizer, existe uma questão de viabilidade concreta, quer dizer, não dá para colocar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de novos estudantes dentro da rede pública, que não tem condições, nós acabamos de ver, né? Não é que existem limitações. Tá? Então, o caminho é estabelecer novos tipos de parceria para pegar esse contingente de estudantes que são debaixo da renda e dar a eles condições de funcionamento, condições de estudo. Né? Então, esse é um argumento de peso. Agora, com certeza, isso pode ser proposto de maneira gradual, né? de maneira gradual. Uma das questões é, por exemplo, já existe uma quantidade grande de bolsas que não são utilizadas. De que forma isso pode ser mobilizado para a sua utilização? Essa é uma questão importante. Né? E de que maneira a gente pode pegar uma parte dessa demanda não atendida e estabelecer um outro programa de bolsas que venha a associar. Essa é uma questão. Uma outra alternativa é aquela questão daquela última, acho que foi a última colocação que eu fiz nas considerações finais, de uma modelagem híbrida, né? Em que para esse contingente haveria uma participação, né, de apoio do poder público associada a uma participação da família, ainda que fosse residual, e de uma participação da instituição de ensino, Isso talvez pudesse ser uma modelagem interessante e que fosse, digamos, mais palatável para esse grupo a que você se refere.
Mas eu penso que essa discussão tem que ser colocada, e ela tem que ser colocada de uma forma muito clara para todos, né? Para todos. E existe também, obviamente, nesses grupos parlamentares e nessas comissões, né, existe um número de parlamentares que tem uma visão, né, bem mais realista com relação ao que pode estar acontecendo. Mas, de toda forma, a gente pode pensar numa modulação, né? Pode pensar na construção de uma modulação em que, progressivamente, essas necessidades venham a ser atendidas. Né? Eu acho que é viável, né, se fazer algum tipo de articulação nessa direção. Não sei se atendi a sua pergunta. Atendeu sim, obrigado. Obrigado. Nós abrimos agora para os colegas que forem participar, tiver interesse. O reitor Valdemiro levantou a mão, por favor, reitor, fique à vontade. Doutor Ricardo, parabéns pela sua fala. O senhor tem uma capacidade de explicar coisas que, na maior parte dos casos, tanto pela dificuldade, muitas vezes, de dificuldade de acesso, etc., mas didaticamente, né, o senhor trouxe para a gente algo difícil, né, algo que dá-se muitos rodeios, muitas voltas, né, e tal. E pela primeira vez eu vejo uma apresentação absolutamente lógica, não é? E que principalmente nós estamos aprendendo com ela, no sentido de tirar conclusões, no sentido de dizer, bom, daqui para frente, o que nós poderíamos fazer, né, para melhorar, mudar, adequar, né, porque nós temos um momento, e não é um momento, né, já acho que existe algum microfone aberto ali por aí, existe uma realidade que precisa ser revista, né? Precisa ser revista. Eu queria fazer assim um comentário e ver a sua opinião. Em primeiro lugar, como o senhor vê a possibilidade de algo semelhante ao que a Austrália faz, não é? Aquele formato de financiamento absolutamente geral, não é? Para todo mundo, né? Ou seja, o ensino é de base totalmente gratuito, na verdade, não é? Mas todos pagam em algum momento. Só que este momento ele é um momento de justiça, não é? Quer dizer, quando a pessoa tem aquele salário, etc., um percentual disso e assim vai. Então, esse seria um aspecto que eu queria ouvi-lo. E o outro, se for possível, né, para não ocupar muito espaço, no caso das públicas, né, o senhor mencionou a questão dos pensionistas, né, dos aposentados, dos pensionistas, que hoje a gente sabe que representa um valor que representa, como o senhor mostrou ali, próximo 27%, 28%, né? Isso aí, até onde eu sei, as universidades me parece que lutam para que isto saia do orçamento, né? Porque, evidentemente, trata-se de um valor absolutamente comprometido, né? Não há possibilidade de trabalhar com isso, né? De alguma forma, né? Como é que o senhor vê esses dois aspectos aí, doutor Ricardo? Professor Ricardo. Obrigado pelas perguntas, reitor Valdemiro. Na verdade, o modelo australiano ele é muito engenhoso, né? Ele é muito engenhoso. E, em boa medida, né, a reformulação do FIES de 2017 e 2018, quando projetou, digamos o ressarcimento, não é, do empréstimo ao longo da vida laboral, não é, através de desconto contra cheque, etc. E tal, ele foi inspirado mais ou menos nessa modelagem. Tá? Nessa modelagem.
A questão que a gente tem aqui no Brasil é que o problema é que o nosso padrão de remuneração médio da população, e de uma grande parte da população que quer cursar a educação superior, tem um padrão de vida e um nível de vida muito baixo do que aqueles observados na Austrália. Né? E isso se reflete, né, no número pequeníssimo, né, de clientes e de pessoas que têm firmado os contratos. Obviamente que isso não é só a questão da retração da demanda, né, dos estudantes, há também um movimento das próprias instituições. Uma parte das instituições também não se interessou, não é logo depois da reformulação, não é em estabelecer contratos de fiéis. Isso eu não tenho um levantamento preciso, mas a gente ouve dizer sobre a questão, que foi a questão da necessidade do aporte, não é? Do aporte adicional de recurso a fundo garantidor, a questão do risco, não é? Enfim, algumas instituições se desinteressaram, não é? Se desinteressaram de estabelecer contratos, não é? Através do FIES. Então, o nosso problema é um problema mais de base, viu, Reitor? Nós temos, de fato, essa modelagem, só que a nossa dimensão é muito pequena em termos do que está sendo atendido, não é? Que são 85 mil contratos, se projeta para 2021, não sabe se 93 mil contratos de fiéis novos para 2021, como projetados, não se sabe se vai chegar até isso, não? Se vai chegar até isso. Isso é um 0, qualquer coisa percentual do monte de estudantes que nós temos na educação superior, atendida pelas instituições particulares, comunitárias, etc. Né? É um número muito residual. Essa é uma questão. A demanda, então, essa é a questão. Então, a modelagem, né, ela é engenhosa, só que o problema é, de fato, o acesso a essa questão e depois a renda que as pessoas conseguem obter logo que se formam para continuar pagando. Então, nós temos um problema que é a questão seguinte: o padrão socioeconômico de uma grande parte da população brasileira é baixo, ele é muito modesto. Ele é muito baixo. E é exatamente a esse pessoal que se precisa garantir o acesso à educação superior. Por isso que eu costumo discutir, né, que é alternativas diferentes, né, alternativas suplementares ao que seria um financiamento reembolsável, tipo FIES, ou tipo mais macro, como a gente tem na Austrália. Né? Nesse estudo que a gente desenvolveu, em 2017, 2018, tem um capítulo que faz uma análise comparada, né? Uma análise comparada de alguns modelos de financiamento, e um deles é o da Austrália. Né? Né? Bom, com relação às públicas, de fato, existe embora as despesas que sejam feitas com aposentadorias e pensões, a União não contabilize nem pode contabilizar como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino, permanece no orçamento das universidades federais. Não é? Se tivesse, digamos, de uma maneira separada, não é? Permanece nos institutos federais e nos hospitais da universidade, em todas aquelas instituições. Se tivesse fora, seria possível abrir, né? Não é, digamos, um colchão maior, né? Para alocação de recursos, né? De recursos para, digamos, as atividades fins, né? Atividades fins sobre as atividades de OCC que estão comprimidas. Sendo realista, não vejo que, pelo menos, evidências. Não vi no passado e continuo sem ver evidências na administração do Poder Executivo, qualquer tipo de sensibilidade para fazer efetivamente essa alteração. Essa alteração. Mas é uma demanda antiga. Aliás, vou aproveitar a ocasião e o ensejo que você colocou e vou recolocar, porque eu tenho uma reunião na semana que vem, na qual vai estar presente a diretoria da Andifes. Eu vou perguntar a eles como é que eles estão se posicionando e o que eles estão negociando com relação a isso. Né? O senhor agora me colocou, um ponto de curiosidade para me atualizar com relação a isso. Mas a informação presente que eu tenho é que não existe meios, nem vontade política dentro do Poder Executivo de fazer alteração. E não vejo também, dentro do parlamento, qualquer tipo de mobilização nessa direção. Tá? Obrigado, doutor Ricardo. Temos mais colegas inscritos ou que queiram fazer questionamento? Bom, não tendo, eu devolvo a palavra ao reitor Valdemiro, né, e ao Aguilera. Obrigado.
Alguém mais gostaria de acrescentar algum comentário ou alguma questão, como o Lúcio colocou? Professor Paulo, aí em Santa Catarina, se não estiver chovendo muito. Olá, boa noite a todos. Aguilera, está chovendo bastante, sim. Mas aproveito o ensejo para parabenizar os professores que deram a oportunidade de nos falar durante essas 2 horas, o que essencialmente causa grande preocupação. Grato, Paulo. O professor Paulo atua com a rede sinodal, né, professor Paulo? Em nível nacional e está localizado lá em Santa Catarina. Exatamente. Heitor Valdemiro, algum comentário que o senhor deseja? Acho que o professor Edberg tinha levantado a mão. Perdão. Professor Elizabeth? Não, professor Edberg. Lindenberg, isso? Lindenberg Moraes. Sim. Professor Lindenberg, por favor. Teu microfone, por gentileza, não estamos te ouvindo. Não ainda. O professor Lindenberg fez ali algumas considerações com relação aos percentuais de famílias, das rendas, né, e a dificuldade na perspectiva do conteúdo híbrido, que o senhor fez um comentário durante a tua exposição. Num comentário final dele aqui, o 1% mais rico da população tem renda familiar da ordem de 35 mil mensais, 5% estão com 15 mil mensais, e os melhores cursos de graduação do país, presenciais, custam de 2.500 para frente. Vejo dificuldades na proposta, sobretudo com essa visão dos parlamentares que acabamos de ouvir. Acho que ele faz ali um comentário em nível de análise diante da exposição que o senhor trouxe, professor Ricardo. Talvez ali com áudio favorecesse uma digressão melhor da fala. Lamentamos, professor Lindenberg, por não poder ouvir aí nesse comentário. Muito agradecido, mas, por favor, o chat continua disponível. Professora Cíccia, algum comentário que a senhora gostaria de trazer para o diálogo? Não, queria parabenizar a apresentação e o amplo conhecimento e domínio do assunto, dos dados, e que nos brindou aqui com um pouco do seu conhecimento. Muito obrigada, professor Ricardo. Heitor Valdemiro, acredito que estamos nos finalmente, e aí aproveitando que já temos os 2 convidados de sexta-feira aqui presentes, a professora Elizabeth e o professor Zanin. A professora Elizabeth que já está entabulada com uma outra agenda aqui na sequência, e o professor Zanin também, então... Heitor Valdemiro? Posso tomar uma palavrinha sobre a observação do professor Lindenberg? Por favor, professor Ricardo. Professor, exatamente essa é a preocupação, uma das preocupações que está subjacente digamos, ao que eu busquei expor, né? Agora, eu tenho uma certa visão de otimismo, viu, professor? Se é verdade, né? Se é verdade que o valor médio, não é, da anuidade escolar, né, da anuidade da educação superior, né, está alguma coisa em torno de R$ 14.800, isso estava em 2019. Agora, em 2020, ela já subiu, né? O valor já está quase, está 19 mil e pouco, né? Está 19 mil e pouco, né? Mas eu não tenho eu não tinha os dados de 2019. Mas, claro que, com relação a isso, a gente tem os cursos muito caros, né? Como, por exemplo, na medicina, cuja média naquele ano era de R$ 8 mil, né? Era de R$ 8 mil, e outros cursos que não são tão caros, para dar essa média de 14.800, 14.772. Né? Então, com esse valor, né? Claro que vai se atender a um número de alunos, não é? Que vai ser proporcionalmente distribuído entre uma demanda que seja equitativa, entre os diferentes cursos, né? Entre os diferentes cursos, com montante de financiamento. Então, me parece que é viável estabelecer, né, um tipo de programação que atenda a essa preocupação que o senhor disse. Tem cursos que são
caros, né? O senhor falou, acho que em valor de 2.500, né? Cursos mais elevados, mas, enfim, e existem outros cursos que não são tão caros. E também existe, como digamos, para várias áreas, não todas, a possibilidade de ter o atendimento através da educação à distância. Esse tipo de planejamento é que nos faz falta, né? Em termos de levantamento de informação, para estabelecer uma política concreta de financiamento da educação superior que associe recursos públicos com a iniciativa das instituições do setor particular, do setor comunitário, etc. Então, esse é o desafio com o qual eu estou sempre lidando, que eu gostaria que a gente tivesse, digamos, em havendo um plano nacional de graduação, eu tenho uma grande expectativa de que essa proposta apresente esse tipo de trabalho, esse tipo de informação, não é? Que permita uma discussão política concreta e traga soluções para, digamos, para esse financiamento trifrontal, né? Que eu chamo de educação superior. Muito obrigado pelo seu cumprimento no chat, professor Elvívio. Muito obrigado. Desculpe, Aguilera, ter me estendido. Rica Valdemiro, tem microfone? É que você desliga, né, e depois eu esqueço de ligar. Né? Muito bem. Doutor Ricardo, muito obrigado, muito grato. O clube agradece a sua presença aqui e que nos deixa uma lição muito importante aqui, né? Uma lição fundamental, né? O Estado, né? Aqui tem que entrar o papel do Estado, né? O Estado, e olhando o ensino superior sob o ponto de vista das desigualdades, sob o ponto de vista dos grandes desafios, o planejamento, né? Financiando talvez determinadas áreas, outras nem tanto. Quer dizer, nós precisamos de um país que tenha um PNG, como é o Plano Nacional de PNPG, desculpe, né? Que é da CAPES, é do estricto senso, onde tem um projeto lá dentro. Tem um projeto, né? O PNPG lá de 85 previa que a pesquisa tem que ser instalada dentro das universidades. Pronto, ficou lá 10 anos, né? E houve financiamento para isso, houve bolsas para o exterior, pessoas saíram para fora do país para voltarem aqui, para incentivarem esse processo, né? E assim por diante, né? E o nosso PNG que está vigindo, ele não tem começo, não tem fim, não tem. Então ele acaba ficando, ele envelhece, enfim, vai tudo um pouco de roldão, né? Então a busca do nosso PNG, né? E aí com certeza, doutor Ricardo, vai ter que estar presente o nosso parlamento, né? Porque lá é que vai acontecer, de fato, o grande debate, né? O final debate, né? No sentido de termos que fazer algo atual, né? Nós temos 53 anos já do nosso ensino decorrente da reforma de 68. Claro, foram feitas adequações, etc., porém, nós estamos ainda em modelos únicos, né? E tudo isso. Então, e certamente o financiamento tem que ser o cerne desse PNG, né? Não há dúvida nenhuma. Ele tem que ser, porque ele vai ter muito a ver com a justiça social que o país precisa, né? Então, muito obrigado, doutor Ricardo, pela sua gentileza, pela sua simpatia, né? E certamente vamos contar com o senhor mais vezes, né? Seja aqui conosco, quem sabe lá no parlamento, né? E a gente queria que o senhor soubesse que nós temos, de fato, uma decisão
de o CRUB cumprir esse seu papel. É papel dele, né? Ele congrega todas as áreas universitárias do país. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Tá? Deus lhe pague e até a próxima. Muito obrigado pelas palavras, reitor. Muito obrigado. Guilherme, eu queria te pedir, por gentileza, para não divulgar ainda meus slides, porque como eu apontei na palestra, tinha alguma coisinha que está desajustada, eu vou acertar e reenvio para vocês, tá bom? Me desculpe essa observação, mas me pareceu necessária. Muito obrigado. Grato a todos. Segue aí o convite já para o nosso próximo encontro nessa sexta-feira. Reitor Valdemiro, fui eu que desliguei de novo o teu microfone. Pois é verdade. Por gentileza. Não, eu só ia agradecer a presença de todos, né, dos reitores, das reitoras, dos professores, né, professoras que acorreram aqui e tantas outras pessoas que estão presentes aqui. Muito obrigado a todos em nome do CRUB. Agora você pode desligar solenemente, tá? A palavra é sua, Aguilera, para agradecido, reitor, falar do próximo evento. Isso, e aproveitando os nossos convidados aqui, o professor Rodrigo Zanin, professor Elizabeth Guedes, então aguardamos na próxima sexta-feira para dar continuidade nesse tema que o professor Ricardo Matias fez aí um panorama para nós, bem ampliado, e aí nós vamos fazer um diálogo. Faltou mais uma fotinha aí que a gente conseguiu a confirmação recente do professor João Otávio. Então nós vamos ter a discussão desse conteúdo na perspectiva comunitária, particular e pública, com todos esses arranjos a partir dos dois presidentes da Associação Nacional de Universidades Particulares, a Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais e o ex-presidente da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Muito obrigado, novamente, e até o nosso próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Heitor, nós precisamos ver o que é esse ruído que fica na tua máquina. Vamos ver com alguém ali da DTI da PUC Paraná, porque ela repercute aqui um pouco mais alto. Não sei se o senhor consegue ouvir aí. E se eu deixo ligado, fica repercutindo. Ela fica refazendo um repique junto com a voz da outra pessoa que fala. Certo. Tá certo. É como no do Ricardo, estava da mesma forma. Então, eu também estava desligando o dele. E aí informei para ele que quando ele retomasse, reabrisse, porque ela fica repicando a voz. O senhor percebeu no momento que o senhor falou assim, acho que tem alguém com o microfone... Isso mesmo, até achei que tinha gente... Mas tinha, era o dele. É a mesma coisa que a gente ouve com o teu... Quando o senhor está ouvindo, outro falar, não quando o senhor fala. Quando o senhor fala, não tem problema. Mas quando tem outro falando, o teu microfone, ele retorna para a gente. Ele traz um eco, e aí por isso que eu desligo e aí informo ali no zap do senhor.